Continuamos por aqui e ainda falando sobre esse assunto, agora com informações atualizadas e ao vivo, direto de Londres, com o nosso correspondente, o nosso repórter Sérgio Uti, que está acompanhando tudo de perto e que tem as atualizações, não é, Sérgio, a respeito deste conflito. Tivemos mais uma madrugada, mais uma segunda-feira aí muito tensa, de mais ataques, de mais vítimas, promessas de retaliação, até mesmo a TV estatal do Irã foi atingida, assim, imagens impressionantes. Conta tudo pra gente. Uma boa tarde para você, bem-vindo. Obrigado, Ariane. Boa tarde para vocês todos aí no Brasil. Bom, agora há pouco o governo do Irã emitiu um alerta para que a população de Tel Aviv, que é a segunda maior cidade de Israel, deixe a cidade, fazendo aí um jogo psicológico típico das guerras, dizendo que Tel Aviv vai ser atacada. Isso porque pouco antes Israel tinha emitido um alerta semelhante, mas para parte da cidade de Teherã, para o terceiro distrito de Teherã. Teherã é uma cidade com 22 distritos, o terceiro distrito tem mais ou menos 300 mil moradores, e é nesse distrito que fica a TV estatal do Irã, TV que foi atacada na tarde dessa segunda-feira. Obviamente, Israel emitiu esse alerta horas antes, não seria possível que 300 mil pessoas deixassem essa região de Teherã em questão de horas. O que também não é possível que a população inteira de Tel Aviv deixe a cidade, como alertou o governo iraniano, mas tudo isso faz parte de uma guerra psicológica, que também é usada muito nesse tipo de guerra, Ariane. Além dos bombardeios na TV iraniana, na última noite, nas últimas horas, houve vários bombardeios em vários pontos de Israel, inclusive um prédio de 20 andares na região de Tel Aviv, a 10 quilômetros de Tel Aviv, foi bombardeado. Não se sabe se por um míssil que caiu, que teve impacto direto no prédio, ou se por destroços que caíram do ar na ação do sistema de defesa antiaéreo. Do lado de lá, o Irã está acusando Israel de crimes de guerra porque teve um hospital bombardeado no oeste do país. Segundo o Irã, Israel atacou esse hospital, o que seria um crime de guerra, atacar instalações hospitalares. Nos bastidores diplomáticos, a agência Reuters destacou uma notícia muito importante hoje de que o Irã estaria tentando conversas com Israel e Estados Unidos via alguns países ali do Oriente Médio. Arábia Saudita, Catar e Omã, que é onde, aliás, estavam acontecendo as negociações entre Irã e Estados Unidos, as negociações sobre o programa nuclear uraniano. O Irã teria pedido ajuda desses países para que os Estados Unidos usem a sua influência para pressionar Israel para aceitar uma trégua, um cessar-fogo. O Irã, em troca, seria mais flexível nas negociações do seu programa nuclear, sem especificar muito o que essa flexibilidade, o que seria essa flexibilidade. Portanto, a situação ainda muito tensa dos dois lados, não há sinais por enquanto de que um lado vai arrefecer e o outro também. Pelo contrário, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel tem o controle agora do espaço aéreo de Teherã e, por outro lado, os iranianos dizem que, se forem atacados, vão atacar em resposta, portanto, sem sinal, por enquanto, de conversas que poderiam ir no sentido de um cessar-fogo, Ariane. Situação muito, muito complexa, muito tensa ainda aí na região, não é, Sérgio? A gente vem acompanhando de longe as notícias e as imagens que chegam ao vivo, é de uma, enfim, é de apertar o nosso coração mesmo, não é? A gente já está vendo o mundo em guerra há tanto tempo, tantos conflitos, e a gente vê mais um acontecendo e aparentemente, neste momento, sem um caminho muito viável ali de negociação, de diálogos que possam levar ao fim do que a gente está vendo acontecer. E atualizando aqui, pode até ser que esses números fiquem desatualizados em pouco tempo, mas os últimos números que chegaram até nós eram de 22 vítimas em Israel, mais de 590 feridos por lá, 224 vítimas pelo menos no Irã, mais de 1.200 feridos também por lá. A gente está falando de um conflito que vem escalando em proporção também. E, Sérgio, no começo dava a entender que a gente tinha ali ataques mais localizados, né, para bases militares, até
ouvimos muito falar em mísseis de altíssima precisão, que são capazes de atacar um ponto muito específico sem causar destruição para além daquilo, preservando vidas de civis. A gente está vendo que não é isso que está acontecendo, né? Tem as duas coisas, né? Israel e o Irã também têm armas que são bastante precisas, que podem atingir lugares. No caso de Israel, nos dois casos, aliás, no caso de Israel e no caso de Irã, a gente não sabe a proporção dos estragos nas bases militares, porque ambos os países proíbem que imagens sejam feitas nesses lugares, limitam muito as informações que são divulgadas a respeito desses ataques, desses prejuízos que tiveram em suas bases militares, alegando questões de segurança. Mas é fato que há muitos indícios de que os dois lados, hoje a gente tem muito mais imagens de Israel do que do Irã. O Irã é um país muito mais fechado que Israel, mas há indícios de que a população civil, sem dúvida, que é mais aflito, a população ali que é refém de dois governos que nesse momento estão muito distantes da mesa de negociações. Então as imagens mostram, na verdade, que residências, prédios residenciais, hospital de um lado, em Israel há hospitais operando no subsolo, por exemplo, por causa do perigo de ataques. A população civil, sem dúvida nenhuma, nos dois países é a que mais está sofrendo nesse momento, né? Inclusive em relação a mortes. Como você disse, há mais de 20 mortos em Israel, mais de 200 mortos no Irã, e boa parte deles é civil. 4 horas e 35 minutos. Sérgio, eu vou te pedir a gentileza de continuar com a gente. Vou convidar para essa conversa agora o Vitélio Brustolin, ele que é especialista em relações internacionais, doutor em políticas públicas, estratégias e desenvolvimento, para nos ajudar a entender um pouco mais também do que está acontecendo por lá e tentar projetar alguma coisa daqui para frente. Professor, boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso Poder Expresso. Queria dar uns passos atrás, né? Entender com o senhor o que leva a esse conflito nesse momento, tendo em vista que já houve ataques partindo do Irã contra Israel antes, houve em meses diferentes no ano passado, por exemplo, mas agora a gente parece estar olhando para um conflito que tem características de que pode se estender. O que a gente tem de diferente nesse momento e por que agora esse ataque todo acontecendo e esse conflito? Boa tarde, Ariane, Sérgio, boa tarde a todos. Bom, a primeira questão para a gente que estuda guerras é que essa é uma guerra, né? A gente usa a expressão conflito porque a palavra guerra talvez choque, é um eufemismo, mas essa é uma guerra entre duas nações soberanas. Essa guerra não começou hoje, como você bem lembrou, Ariane. No ano passado, o Irã atacou Israel por 2 vezes, ataques diretos. Israel revidou uma vez, na qual destruiu a maior parte da defesa antiaérea do Irã. E ainda antes disso havia uma guerra por procuração desses países, na qual o Irã municiava grupos terroristas como o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, a Jihad Islâmica na Palestina para atacar Israel. O terrorismo internacional é vedado pela Carta da ONU, mas o Irã arquitetou um projeto, inclusive foi o general Soleimani, que foi morto pelos Estados Unidos em 2020, arquitetou um projeto de uso do terrorismo para atacar Israel. Por outro lado, Israel vinha atacando cientistas do programa nuclear do Irã já há muitos anos, porque considera que uma nação que declaradamente quer destruir a outra não poderia ter armas nucleares. Desde a Revolução Islâmica de 1979, quando os ayatollahs tomaram o poder no Irã, primeiro o Ayatollah Khomeini e depois em 89 o Khamenei, o Irã vê Israel como, nas palavras do próprio Irã, o pequeno Satã e os Estados Unidos como o grande Satã, e quer a destruição de ambos os países, Ariane. Então, é uma guerra que já vem há muito tempo aquecendo, ela era ainda uma guerra indireta, uma guerra por procuração, mas que nesse momento é aberta e continua esquentando, Ariane. Professor, a gente tem uma nota que chega agora à tarde, divulgada pelo Palácio do Itamaraty, dizendo justamente que o governo do Brasil
está acompanhando com atenção a situação dos nacionais que estão por lá, falando que a Embaixada Brasileira em Israel está mantendo, e que mantém desde 2023, ainda antes, não é? Por conta de outras guerras, um alerta que desaconselha toda viagem não essencial a Israel e recomenda que os brasileiros que estão em Israel considerassem deixar o país, enfim, toda uma nota que também remonta para essa saída que a gente viu hoje desse primeiro grupo de autoridades brasileiras que estavam em Israel e que pela Jordânia começaram esse caminho de volta ao Brasil. Vou chamar o Sérgio para participar dessa conversa. A gente pode explorar um pouco mais várias questões, né, Sérgio? Mas queria deixar o caminho para que você também faça uma pergunta aqui para o professor. Obrigado, Ariane. Professor, boa tarde. Eu estava falando há pouco sobre o que está noticiando, o que está em destaque por aqui, na verdade, um dos muitos destaques dessa guerra, um dos últimos, é o fato de que o Irã estaria ali conversando com a Arábia Saudita, Catar, Omã, para tentar ali uma ponte de conversa com os Estados Unidos, para que, por sua vez, os norte-americanos influenciem Israel aí numa possível tomada de decisão de um cessar-fogo. Nesse momento, a superioridade militar de Israel é muito clara, até porque no ano passado os israelenses já tinham destruído parte do sistema de defesa do Irã, o que ajudou muito nos ataques israelenses nesse momento. O senhor acredita que, de fato, esses ataques vão deixar diplomaticamente o Irã numa posição bem inferior a que o país já estava anteriormente ou não necessariamente? Boa tarde, Sérgio. Prazer reencontrá-lo. Essa é uma ótima pergunta, porque o que nós estamos vendo é a realidade se impondo. Israel tem supremacia aérea sobre o Irã agora. Para a gente entender o que isso significa, no estudo do domínio aéreo existem 3 camadas. A primeira é a paridade aérea, quando os dois lados têm mais ou menos equivalência em aeronaves, em uso do espaço aéreo, em mísseis para defesa antiaérea. O segundo nível é superioridade aérea, quando um dos lados tem um pouco a mais do que o outro, está um pouco à frente. E o último e mais poderoso nível é supremacia aérea. Então, é quando um dos lados não consegue negar o uso do espaço aéreo ao outro. Israel sobrevoa livremente o Irã já há 2 dias e bombardeia locais no Irã. Inclusive, acabou de bombardear 2 caças iranianos que estavam em solo. O que isso significa? Israel nem está usando seus mísseis nesse momento. Os mísseis lançados de território israelense contra o Irã. Está lançando bombas de suas aeronaves, dos caças F-35, que são furtivos ao radar, eles têm tecnologia stealth, produzidos nos Estados Unidos, dos caças F-16 e dos caças F-15, que são aqueles que carregam as bombas anti-bunker para bombardear o programa nuclear do Irã. São aquelas bombas GBU-72 que penetram 30 metros no solo antes de explodir. O que o Irã está fazendo é revidar com mísseis, porque não tem como usar seus caças. Os caças que tem são muito antigos, são os Su-24 ainda da era soviética, e os F-14 de uma época em que o Irã era ainda um aliado dos Estados Unidos. São caças muito antigos, que não têm peças de reposição, estão há muito tempo sendo depredados justamente por causa das sanções contra o Irã. Então, dos mísseis que o Irã tem, vou concluir com isso, são 3.000 mísseis, não sabemos quantos têm o alcance de pelo menos 1.500 quilômetros, que é para alvejar Israel. Desses, poucos ainda são os balísticos, que são os que levam de 10 a 12 minutos para atingir Israel, muitos são os de cruzeiro, que levam 1h30 para fazer aquele percurso, tem velocidade um pouco superior à de um avião. Então, a projeção que se tem hoje é que o Irã usou pelo menos 1/3 dos seus mísseis, tem um estoque reduzido, não tem como receber novos equipamentos de outros países, inclusive porque a Rússia está em guerra contra a Ucrânia e é o Irã que fornece os drones que a Rússia usa. Então o Irã precisa negociar, Sérgio, e vai procurar meios para essa negociação, Sérgio. Numa posição de inferioridade, eu acredito agora, né? Militarmente, uma posição de inferioridade. Nós vemos Israel bombardeando alvos militares dentro do Irã, chefes da Guarda Revolucionária Iraniana, que é a guarda que mantém o regime no poder há 46 anos. É um regime, uma ditadura teocrática, que antes era inclusive uma aliada de Israel e dos Estados Unidos, comandada por uma monarquia, a monarquia do Shah Reza Pahlavi, que foi derrubada em 79.
O Irã, inclusive, não tem mais defesa antiaérea. A defesa antiaérea foi destruída em grande parte no fim do ano passado por Israel, era baseado no sistema S-300, sistema soviético também. E nesse momento, a única saída para o Irã é lançar mísseis sobre Israel. Alguns deles têm penetrado nas defesas antiaéreas de Israel, mas a maioria não tem penetrado e esses mísseis logo se esgotarão, Sérgio. Professor Sérgio, para a gente continuar nossa conversa, professor, eu queria tentar entender um pouco do que a gente está até perguntando para o nosso internauta na nossa enquete de hoje, se esse conflito, se essa guerra, ela pode escalar e se tornar uma guerra regional, na sua avaliação, algo que se espalhe pelo Oriente Médio. A gente tem, por exemplo, eu fui pesquisar, a distância entre o Irã e Israel é de cerca de 1.000 quilômetros. A gente tem os vizinhos todos nesse caminho, no entorno, temos as outras potências que, de alguma forma, como o Sérgio citou, os Estados Unidos poderiam intervir a favor de um acordo de paz ou de algum tipo de via de diálogo. O que o senhor enxerga do que a gente tem acompanhado até agora nesse quarto dia? Existe alguma tendência de que essa guerra se espalhe? Bom, Ariana, eu não quero estragar a enquete de vocês, mas essa é uma guerra regional, ela é uma guerra que envolve 2 atores regionais. Aí a pergunta seria se a guerra poderia se espalhar para outros países. E isso é muito improvável. Isso poderia acontecer, por exemplo, se o Irã bloqueasse o Estreito de Hormuz, porque por ali é escoado de 20% a 30% do petróleo mundial e de 25% a 30% do gás natural liquefeito do mundo. Então, outros países, como Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, poderiam se impor e tentar desbloquear o estreito. Mas isso também é improvável, porque os Estados Unidos mantêm no Bahrein a sua 5ª frota, para impedir um bloqueio daquele local. Então, imaginar que outros atores regionais ingressassem nessa guerra nesse momento seria ainda distante da realidade. O ator que pode sim ingressar, porque tem 34 mil soldados no Oriente Médio e já ameaçou o Irã que se alguma dessas bases for bombardeada entrará diretamente no conflito, são os Estados Unidos, Ariane, mas aí a guerra regional se espalharia para outra parte do mundo, não exatamente no Oriente Médio. Sérgio. Professor, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: qual o componente político dessa guerra? Assim, o que pesou muito? A gente sabe que a Associação Internacional de Energia Atômica, ainda no início da semana passada, tinha dito que não podia provar, não podia garantir que o urânio que o Irã estava enriquecendo tinha fins exclusivamente pacíficos, que o programa nuclear do país estava com fins exclusivamente pacíficos, inclusive condenou ali o Irã pela primeira vez em 20 anos, se eu não estou enganado. Mas isso é diferente de dizer que o Irã estava a ponto de ter uma bomba atômica, de que seria uma questão de dias ou meses para que isso acontecesse, e alguns críticos vêm colocando isso sobre a mesa em muitos debates que eu tenho acompanhado por aqui. Isso acontece no momento em que Netanyahu, esses ataques ao Irã acontecem no momento em que o premier Benjamin Netanyahu estava completamente isolado, principalmente na comunidade internacional, em casa também, internamente também muito criticado. O senhor acredita que o fator político pesou muito para que o governo israelense, para que Netanyahu pessoalmente tomasse essa decisão agora e tirar o foco de Gaza, em que politicamente, pelo menos, e militarmente, Israel tem uma vantagem enorme ali, politicamente perdeu muito pelo que acontece em Gaza? O senhor acredita que o componente político pesou muito para que essa decisão de atacar o Irã acontecesse agora? Bom, eu vou começar na parte técnica. O enriquecimento de urânio para fins civis ele é até 20%. Inclusive, o Irã é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear. São 189 países signatários do mundo, dos 193 da ONU, apenas 4 não são signatários, um deles é Israel, os outros são a Coreia do Norte, a Índia e o Paquistão. Ninguém enriquece urânio a 60% para fins pacíficos. E os informes da Agência Internacional de Energia Atômica, já de muito tempo, do ano passado, eram de que o Irã já tinha urânio enriquecido a 63%. No ano passado, o então secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, chegou a afirmar em meados do ano passado que se o Irã quisesse, poderia ter uma bomba nuclear em 2 semanas.
O enriquecimento de urânio é feito por centrífugas. Elas separam os isótopos do urânio. E o salto de enriquecimento de 63% para 90% ele é geométrico. Então, seria muito fácil de fazer isso. Os informes de inteligência são de que o Irã teria 400 quilos de urânio enriquecido a 90%, que é uma taxa de enriquecimento melhor para o efeito em cadeia do átomo, quando o átomo se choca com o outro e gera fissão nuclear com maior facilidade do que o urânio menos enriquecido. Já com 83% é possível fazer isso também. Então, é um salto geométrico que o Irã teria do seu urânio sabidamente enriquecido a 60% e provavelmente enriquecido a pelo menos 83% a 90%, Sérgio. Agora, sobre a questão política, o governo Netanyahu se mantém no poder, que é um poder com base na Câmara, né? Israel não tem um Senado e não tem uma Constituição, então o primeiro-ministro é indicado pela Câmara dos Representantes. São 120 assentos, o Netanyahu tem uma margem pequena e a sustentação dele se dá por 3 ministros que se opõem à paz, tanto com o Hamas quanto com o Irã, que são o Itamar Ben-Gvir, o Bezalel Smotrich e o Gideon Saar. Recentemente, Dois o deles, Netanyahu inclusive, passou... foram sancionados aqui pelo Reino Unido, né? 2 deles foram sancionados, Reino Unido, Canadá e outros países, dos quais eu não me lembro agora, mas foram sancionados, né, por suas posições, principalmente na Cisjordânia, né, e em Gaza. O Ben-Gvir e o Smotrich foram sancionados. Recentemente, o Netanyahu quase caiu. Ele convocou 50 mil ortodoxos para a guerra e ele conseguiu se manter no parlamento por 1 voto. Ele fez 61 votos. Agora, é claro que existe uma questão política de sustentação do Netanyahu com essa guerra contra Israel, contra o Irã, perdão, só que, e aí eu vou finalizar com isso, embora 70% da população de Israel seja favorável a uma paz com o Hamas, apenas com a devolução dos reféns, que é algo que o Hamas concordaria, quando se trata de uma guerra contra o Irã, a população de Israel é majoritariamente favorável a atacar o programa nuclear do Irã. Tanto é que os deputados de oposição ao Netanyahu são todos favoráveis, inclusive o Lapid, o líder da oposição, ao ataque contra o Irã, porque exatamente o público, as pessoas, o povo de Israel vê essa guerra contra o Irã como uma guerra necessária, uma visão diferente daquela que a maioria da população tem sobre Gaza neste momento, Sérgio. Muito bem, 4h51. A gente conversou ao vivo com o Vitélio Brustolin, ele que é especialista em relações internacionais, doutor em políticas públicas, estratégias e desenvolvimento, e também partilhamos esse momento aqui com o nosso correspondente internacional, o repórter Sérgio Utti. Agradeço aos dois pela gentileza, pelo conhecimento, por nos ajudarem a entender um pouco mais do que está acontecendo entre Israel e Irã, e também para que a gente possa, dessa forma, entendendo um pouco do contexto, pensar no que vai acontecer daqui em diante. Obrigada, professor. Obrigada, Sérgio. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.